500 walking into the river under the first day of the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I met him. I walked into the river, hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. The same pillar of fire that you see the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, the message will forerun the second coming. Oh, go with me, I am bound for the throne. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a love line. Glory to His name. Glory to His name. Precious name. Oh, glory to Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was a love. Movement starts and they run out like the Methodists, the Baptists, the Pentecostals, and all this. And the first thing you know, they get a little psychic idea and they run out to the limb. They're having a big time, but the first thing you know, they find themselves at the end. Grandes movimentos começam e eles correm para fora, como os metodistas, os batistas, os pentecostais e tudo isso. E a primeira coisa que você sabe, eles obtêm uma pequena ideia psicológica e correm para o galho e fazem uma grande agitação. Mas a primeira coisa, você sabe, é que eles encontram um fim. But the only things that ever last is the eternal things. Mas as únicas coisas que sempre duram são as coisas eternas. And the eternal things are God.
e as coisas eternas são Deus. Now, if you notice, a man known by his character is known by his works. Agora, se você observar, um homem é conhecido por seu caráter, é conhecido por suas obras. If we would think of how God shows his character by his works, Se pensássemos como Deus mostra seu caráter através de suas obras. he's got his own character, and he made his works. And if you look at his works, how great they are. Ele tem o seu próprio caráter e ele realiza suas obras. E se você olhar nas suas obras, com grandes elas são. Now let me challenge every scientist in the world to build me one tree. Agora deixe-me desafiar cada cientista do mundo a construir uma árvore para mim. Let me challenge every scientist in the world to make me one little simple sprig of grass. Deixe-me desafiar cada cientista do mundo a fazer para mim um pequeno broto de grama. And it's totally impossible. É totalmente impossível. Well, it seems like then, upon thinking those things, that there could be a placing by reading the Word of faith that would go beyond the intellectual conceptions into the heart. Bem, parece então, pensando nestas coisas, que poderia haver um lugar através da leitura da palavra, pela fé, que iria além das concepções intelectuais do coração. Jesus said, if thou shalt say in thy heart. Jesus disse, se tu disseres no teu coração. Now we get all frustrated in our minds and we go out and say, oh, I've seen that done. Yes, Agora ficamos todos frustrados em nossas mentes. Nós saímos e dizemos, olha, eu vi aquilo ser feito. Sim, eu... And once in a while it's just hop, skipping and so forth, but it seems like it just can't get moving right. É de vez em quando isso simplesmente salta, pula e assim por diante, mas parece que isso não pode se mover corretamente. It's because we try to mix the intellectual with the supernatural. É porque tentamos misturar o intelectual com o sobrenatural. They have no dealings with each other at all. Eles não têm nada a ver um com o outro de modo algum. Intellectuals will say one thing and supernatural will say another. O intelectual dirá uma coisa e o sobrenatural dirá outra. And any man that's ever led by the Spirit of God does not take any thought of any intellectual, but he's led from his heart by the Spirit of God. E qualquer homem que é dirigido pelo Espírito de Deus não pensa em nada intelectual, mas ele é dirigido em seu coração através do Espírito de Deus. He's misunderstood. Ele é mal compreendido. People say, oh, how could it be? O povo diz, como poderia ser isso? Ela desviou rapidamente de mim. Assim e foi até aquela tenda. E disse, eu te encontrarei ali. Parece que estava tão pertinho, né? Então a nuvem saiu da onde Mombrana estava e seguiu para a tenda e disse para ele, eu te encontrarei ali. E esse ismo que aconteceu, eles basearam exatamente nessa frase aqui, ó. Eu te encontrarei ali. Aí eles diziam assim, o irmão Brana vai ressuscitar e ele vai para a tenda e aí ele vai revelar os 7 trovões. Porque ainda não temos fé de rápido. Pega já outra expressão de irmão Brana e outra mensagem, quando ele diz assim, nós não temos ainda fé de rápido.
Então a salvação seria a tenda. A salvação seria a tenda. E disse: essa será a terceira puxada. E você não vai contar isso para ninguém. Era para ficar em segredo. E aí é onde eles dizem que o irmão Brana só vai revelar isto depois da ressurreição, lá na tenda. Até então ele ficaria tudo em segredo. Mas é como eu já disse para vocês aqui, lembrando, que o irmão Brana já viveu a vida de profética que ele teve, ele viveu a terceira puxada. Vocês podem ler a mensagem Meu Novo Ministério. Naquela mensagem, o irmão Brana explica isto. Ele diz assim: eu estou nisso, se referindo ao que aconteceu na casa da irmã Hati. Ele diz: eu estou nisso, eu vivo nisso. Por quê? Porque a partir daquele momento da criação dos esquilos, ele considerou o seu ministério como uma nova fase. É o novo ministério. Quando ele diz meu novo ministério, ele está se referindo àquela experiência da criação dos esquilos. Porque a criação, ela só pode ser feita, realizada pela palavra falada. É a mesma voz que disse lá no princípio: haja luz. O sol nunca tinha nascido na terra. O sol, ele Deus havia feito todas as estrelas, galáxias, todas as luzes, né? Sol, lua, mas ainda não tinha vindo à existência. A terra tinha sido feita. Irmão Brana disse que as sementes já estavam na terra. Por quanto 1000 anos, nós não sabemos, mas todas as plantas que nasceram já estavam lá na terra, debaixo das águas. É um mistério, né? Como que uma semente vai ficar, se você colocar uma semente dentro d'água, poucos dias ela apodrece. Mas Deus havia colocado todas as sementes, das árvores, arvoredos, da grama e das frutas, tudo estava na terra, debaixo das águas. Quando Deus diz haja luz, que o sol veio, a luz do sol começou a secar a terra, a enxugar a terra e a juntar a terra, a água. A Bíblia diz que a água foi ajuntada. O irmão Branda, eu ainda não lembro de ter lido, que eu gosto de checar tudo com o profeta. Mas, segundo a teologia, é que aquelas geleiras que tem nos países aí, porque não é, eu acredito que não seja só um, mas aquelas geleiras aí, elas são montanhas de gelos, montanhas. Aí ele diz assim: Deus ajuntou a água lá, naquelas montanhas. E nós estamos vivendo essa mudança aí da natureza. Então, se aquelas montanhas derreterem, o mar vai entrar dentro da terra. Ele vai entrar, é onde vai cumprir algumas coisas com respeito a isso na grande tribulação. As maremotos, né? Se eu não estou usando a palavra errada. Então vai acontecer, e aí eles dizem, porque as águas vão derreter com esse clima, não é? Com essa estufa que nós estamos tendo aí de calor, que está sendo uma coisa terrível. Nós já estamos sentindo.
A natureza está sentindo. Os rios estão secando, as águas estão diminuindo. Ainda não temos aqui em Goiás água nos rios, nos riachos. Ontem um de Soni, nosso vizinho lá, ligou. E aí, Zé Alves, cadê a chuva? Aqui não chegou água ainda. Já está correndo água aí aí em cima, na sua terra aí, que lá nós temos uma represa. Aí eu disse, não, minha represa está seca, quase seca. Nós ainda não temos água nos córregos até agora. É um fenômeno que está acontecendo aí, e eu quero crer que a chuva vai normalizar ainda para nós, né? Porque senão nós vamos passar um tempinho difícil. Voltar a ser o Nordeste há uns anos atrás, pode mudar, né? O Nordeste está chovendo bem agora, e aí a Goiás vira Nordeste. Mas, contudo, aqui tem um povo de fé que ora e Deus manda a chuva. Estava ouvindo a mensagem de Mombrano, né? Ele mandou a igreja orar para a chuva vir, e antes de terminar o culto, já estava chovendo. Então, essas coisas acontecem. Agora, essa estufa tem provocado um calor terrível na terra, até mesmo o capim está morrendo, né? Tem lugar assim no alto que o pasto secou muito esse período da seca, e agora está um pé aqui, outro acolá, tudo fraquinho, na maioria dos lugares. Então isso é uma mudança. E se as geleiras derreterem, aí volta a ter água com excesso no mar. Mas isso nada está previsto com o assim diz o Senhor. São apenas análises naturais, né? Agora, voltando lá, quando o irmão Brana estava vivendo, e ele pregou esta mensagem, meu novo ministério, baseado exatamente no que está aqui, neste parágrafo 300 da mensagem, o 7º selo. Porque eu não terminei de ler aqui o 299, mas o irmão Brana diz, ela desviou rapidamente de mim, assim foi até aquela tenda, e disse, eu te esperarei ali. E disse, esta será a terceira puxada. E você não vai contar isso para ninguém. Mas ele contou para nós, né? Ele contou, tá? Assim, entre linhas. Está entre linhas. Nós já aprendemos aqui o que significa entre linhas. Não é que você está escrevendo no seu caderno, e aí você escreve uma linha do caderno e a outra linha de baixo, aí no meio das duas você coloca algumas anotações também, que seria entre linhas, né? Mas não é. O irmão Brana deu um exemplo muito claro sobre o que é entre linhas. Ele diz, a minha esposa me escreveu uma carta. Eu estava lá fora, no exterior, e chegou a carta da irmã Meda para o irmão Brana. Aí ele diz assim, eu estava lendo a carta dela entre linhas, porque na carta ela dizia assim, nós estamos assentados aqui ao redor da mesa, aqui na cozinha, eu e fulano, Sara, Rebeca, José, Biripol, nós estamos aqui orando por você, pelo sucesso da sua reunião. E nós estamos aqui na cozinha, aí o irmão Brana diz assim, como eu conheço lá, como eu sei onde está, ela estava ali na cozinha, e ela dizendo, em outras palavras, ali ao lado do armário, ali ao lado do fogão,
Então ele diz assim: eu entendi perfeitamente o que ela estava falando. Quer dizer, o entre linhas é exatamente porque ele conhecia lá a casa. Aí ele estava entendendo o que ela estava dizendo de uma forma melhor, não é? Mais clara. Por quê? Porque ele estava lendo a carta e lendo também o entre linhas, que era o conhecimento que ele tinha lá da casa. Então isso é o que é entre linhas. Agora, a mensagem ela foi ensinada, mas ela está entre linhas para a igreja noiva. Quem não tem a revelação, não nasceu de novo, não tem a revelação da mensagem do profeta, ele nunca vai entender essa terceira parte da mensagem, nunca, jamais ele irá entender isto. Porque muitas pessoas, eles vieram na mensagem até a segunda parte da mensagem, a segunda puxada. Eles vieram para quê? Porque eles vieram para a salvação. Eles amaram, eles tinham fome, eles tinham sede, eles tinham vontade, então eles vieram para a mensagem, ajudado por famílias, ajudado por ministros, ajudado por evangelistas. Eles vieram até a segunda fase, ou seja, segunda puxada. E o que eles vão aproveitar com isso? Eles vão aproveitar a salvação comum. Entre eles estão as virgens nécias. A virgem nécia, ela nunca entra para a terceira puxada, porque ela tem que ser cheia do Espírito Santo. E as virgens nécias não encherão do Espírito Santo. Por quê? Porque elas não têm azeite na lamparina. E a falta do azeite na lamparina é a falta do Espírito Santo na vida do crente. Então isso é muito claro, não tem complicação, não é? Então as pessoas vêm, ficam na igreja, vão até a segunda etapa, e elas amam a igreja, gostam da igreja, elas entregam dízimos, elas dão ofertas, elas ajudam a sustentar a igreja. São amáveis, mas elas não têm o suficiente. Esse o suficiente aqui é um mal que acontece para eles, para estes indivíduos, mas não tem nada a ver com a sua fé da terceira puxada. Não tem nada a ver. Por isso que você deve amar, como o irmão Brano amava, as pessoas que pertencem às virgens nécias, porque elas serão salvas e vão para a eternidade, não como esposa de Cristo, mas como nações. A Bíblia não fala que as nações levaram ali mantimento, as nações, se referindo a esta salvação da virgem nécia em todas as nações. Porém, se você voltar para Mateus 25, ali não se refere às virgens nécias das eras, até porque não tem virgem nécias nas eras, mas, deixando mais claro, são salvação comum, durante as eras, desde o princípio da humanidade. Mas, Mateus 25 refere-se àquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, referem-se somente à última era. E aquelas que foram despertadas à meia-noite, pelo grito, elas foram despertadas, são aquelas que estarão vivas ainda na terra, que vão entrar para a grande tribulação. Elas vão entrar para a grande tribulação porque não foram no rapto. Se não foram no rapto, porque não tiveram azeite, não tiveram Espírito Santo para irem. Mas elas vão entrar para serem salvos lá no Vale do Megido.
lá onde o sangue será derramado pelos freios do cavalo. Você vai ler isso na mensagem A Tua Casa. Olha só, novo ministério, se referindo à terceira puxada. A mensagem Tua Casa, o profeta nos mostra sobre este vale do Megido, que vai ser lá nos portais da Jerusalém. Isso ele já fala na mensagem A Dispensação da Era Gentílica. Ele mostra que essa guerra do Armagedon, porque às vezes tem pastor pregando, às vezes ele não quis definir o assunto, não é? Mas quem sabe ler entre linhas, entende. Quem sabe ler entre linhas, entende que esse Armagedon não é o período da grande tribulação. O período da grande tribulação é o período da grande tribulação. O Armagedon vai acontecer uma guerra, será a terceira guerra mundial. E isso será lá nos portais, na frente do portão de Jerusalém. Diz o irmão Brando na mensagem A Dispensação da Era Gentílica. Então nós estamos aqui, olha, vou voltar ao 300. E existem três grandes coisas que prosseguem com isso. E uma foi mostrada hoje, ou melhor, ontem, no culto anterior, né? E outra mostrada hoje. E há uma coisa que não posso interpretar, porque está em uma língua desconhecida. Mas eu tive de pé bem ali, olhei diretamente naquilo. Aí ele define, e esta é a terceira puxada se aproximando. Então aquela língua estranha ali estava advertindo para a chegada da terceira puxada. Porque o irmão Brando, ele teve em síntese tudo que nós temos que experimentar aqui na terra. O irmão Brando viveu aquilo individualmente. Então ele viveu a terceira puxada. E quando você lê tantas coisas a respeito do irmão Brana, e você ouve as mensagens, agora ficou tudo mudado, né? Porque todo mundo tem o tablet, e ali você pode ouvir o irmão Brana pregando sermões que ainda não foi nem mesmo entregue a nós aqui em forma de livros ou de áudio. Mas está já no tablet, está aí na mesa da voz de Deus para nós. Então você pode ver que muitas coisas que o irmão Brana viveu ali, você pensa, que maravilha, que bom, mas nós temos que sofrer o que o irmão Brana sofreu também. A maneira como ele viveu, como ele se isolou, como ele dedicou, como ele se santificou, como ele se encheu do Espírito. Então a igreja ela tem que entrar para esta fase, o que não é fácil. Orar não é fácil não, irmãos. O profeta diz que você tem que romper barreiras. Orar e jejuar até você encontrar a resposta de Deus em cada caso. É preciso de vencer primeiro a você. Às vezes você tem que esforçar para levantar às 3 da manhã. Estava ouvindo um médico falando, e a experiência fala mais do que qualquer estudo, né? Quase toda pessoa, ele acorda às 3 da manhã. Às vezes ele deita ali pelas 11 horas, o que não é recomendável, né? Porque 1 hora antes da meia-noite corresponde a 2 horas depois da meia-noite de descanso. Se você dorme 1 hora antes da meia-noite,
corresponde a 2 depois. Então, quem deita 8 horas, 9 horas, e deita e dorme a primeira parte da noite, ele sempre será uma pessoa saudável, principalmente para a tendência de depressão. Você deve dormir bem. Quem dorme bem, amanhece bem. Quem dorme mal, amanhece mal, fisicamente. Agora, o irmão Branham venceu isto. Ele orava e orava e orava e orava. Passava por lutas, problemas, como ele passou lá no Rio Raio, na enchente, perdeu a esposa, perdeu filhos, essas coisas. Nós temos os nossos problemas diferentes, mas temos. Nossas dificuldades diferentes, mas temos. E você tem que vencer elas. Vencer. Às vezes o problema do irmão Branham era um, o seu é outro muito diferente. Porém, você tem que vencer também. Você tem que vencer. Para cada pessoa, Deus deu uma cruz. Para cada pessoa, Deus deu uma geada. Mas só tem uma coisa, Ele dá a geada de acordo com a coberta que Ele te dá. Então você tem a coberta, né? Tem a proteção, você tem a graça para vencer aquele problema tão difícil. Vamos repetir. E eu estive de pé bem ali, olhei diretamente naquilo. E esta é a terceira puxada se aproximando. E o Espírito Santo de Deus, oh, que coisa! Ele deixou suas reticências aqui. Esta foi a razão pela qual todo o céu ficou em silêncio. Essa frase ela está separada aqui no meu livro, e é bom nós guardarmos bem ela. Esta foi a razão pela qual todo o céu ficou em silêncio. Ora, o silêncio dos céus mostra que a terceira puxada não é barulho. Como nós entendíamos no começo, quem era pregador da terceira puxada é quem fazia o povo gritar, fazia o povo chorar, fazia o povo aproximar mais das reuniões, dos encontros. Ah, aquele ali é pregador da terceira puxada. E não é, irmãos. A terceira puxada, ela só vem para nós depois da nossa maturidade. A maturidade, ela é expressada através de uma natureza calma. Você chega numa casa, tem o casal, tem os filhos, e geralmente ou é o homem ou é a mulher que começa a fazer muito barulho em casa. Mas 0,9% são as mulheres. As mulheres gritam mais, né, com as crianças, a responsabilidade mais é delas. Então elas gritam e chamam e batem e falam, mas isto é falta de maturidade. É falta de maturidade, porque a educação, ela vem do berço, e quem educa são pessoas educadas. Você vai estudar num colégio, ali está um professor educado para dar aulas aos meninos que estão chegando para serem educados. Embora a educação do mundo, ela não é como a natureza da pirâmide, a natureza do cordeiro de uma fé cristã, né? Nós sabemos que não é. Mas dentro do normal é assim. Então, você é calmo, a igreja é calma. Você vê uma igreja agitada, ali significa que é uma igreja ainda menina, uma igreja ainda infantil. Aquela pessoa que agita na igreja, ele está mostrando a sua falta de maturidade. Nós precisamos de ter calmas para agir. Calmas para agir. Raciocínio para agir.
Eu tenho que citar, às vezes, até um exemplo meu, né? Nós chegamos lá no sítio antes de ontem, foi antes de ontem, né? No sábado. Aliás, na sexta-feira à noite. Chegamos lá e o Rainer veio, tem um homem ali dentro do banheiro. Tem um homem ali dentro do banheiro. Falei assim, por quê? Porque a luz está acesa. Falei, rapaz, quem está dentro de um recinto para pegar o dono, ele não fica dentro de banheiro luz acesa, não. Aí já descartou tudo, né? Ele fica no escuro, lá atrás da moita, no lugar livre, para ele correr, para ele atacar. Então eu falei, calma aí, rapaz. Você é um soldadinho que está começando agora, deixa o coronel falar. Falei, eu vou lá abrir a porta só para você ver que não tem ninguém. Aí eu fui lá e abri a porta. Mas quando nós chegamos lá, tinha umas borboletas brancas assim, grandes, voando sobre a grama, para lá e para cá, aquele movimento. E eu tive assim, a gente não entende, né? Eu tive uma aversão na hora por aquelas borboletas. Aí quando eu entrei lá para o banheiro e fui apagar a luz, tudo rápido, né? Porque lá estava cheinho delas. Então você tem que ser rápido. Que eu levei a mão lá, uma vez, dentro do ouvido. Eu não sei como que um bicho daquele conseguiu entrar dentro do meu ouvido. Meu Deus, e agora? Aquele barulhão que parecia que tinha um avião a jato lá dentro, né? Oh, meu Deus, corremos lá e olhamos e não tem jeito, fomos para o médico. Eu sei que Fazenda Nova, o hospital público, né, são os médicos que estão começando. Embora eles são muito bons, educados, pessoas boas, começando a vida. Aí quando eu cheguei lá, ele diz assim, o senhor enganou, que não entrou nada não. Eu falei, meu amigo, eu sei que eu estou passando com essa coisa dentro do meu ouvido. Aí foi aquela jato de água para fazer lavagem, que saía lá dentro da boca, e como é terrível, não é? Aquele jato de água. E aí não, de novo. De repente ele começou a ver o bichinho lá dentro, a perninha dele. Ele meteu uma pinça comprida assim, ó. Quando bateu lá no fundo, doeu aqui na garganta. Passou um pouquinho, ele puxou aquela coisa para fora, levantou assim, olha, essa é a novidade da semana. Eu não sei como que esse bicho entrou dentro do seu ouvido. Desse tamanho, né? Saiu com as asinhas até abertas assim. Então, é uma experiência. Você tem que ter calma para isso. Calma. Entrou no ouvido, eu pensei, se fosse uma criança, seria uma coisa difícil. Essa criança iria gritar e tinha que correr para o médico, chegasse no médico, era outro pampeiro. Era difícil demais. Mas como já é uma pessoa da terceira idade, então a gente tem que ter calma até nestas horas, né? Está doendo, está barulhando, está feio. O médico é o menino, parece que ele tinha uns 23 anos. Aí, barbudinho. Aí eu falei, não, o senhor pode ficar tranquilo, pode trabalhar, não machucando meu ouvido. Mas tem que ter calma, irmãos. Tem que ter calma, até nas provas, nas lutas, na enfermidade. E esta é a terceira puxada se aproximando. Nós tivemos que resolver um problema de um campo, e o que nós notamos ali é o quê? Obreiro novo. Ele não significa que ele não é de Deus, bem entendido. Ele é de Deus, só que ele tem que passar por uma maturidade, uma experiência. Porque alguma coisinha que vai resolver na igreja, e aquilo causa um tumulto e vira uma confusão. Nós não podemos ter isto. O irmão Brana bate no púlpito aqui 3 vezes, depois que ele falou essa frase tão decisiva.
E esta é a terceira puxada se aproximando. O que é esta? Este silêncio. Naquela hora não podia mexer com um dedo. Qualquer sinalzinho, Satanás entraria naquilo. Porque era segredo de noiva, como dizia o irmão Martins, o missionário que veio para o Brasil. Ele dizia, isto é segredo de noiva. Quer dizer, da noiva, não é? Terceira puxada é segredo da noiva. Só vai entrar na terceira puxada os verdadeiros componentes da noiva. Esta foi a razão pela qual todo o céu ficou em silêncio. Agora, eu preferiria parar bem aqui. Veja, eu simplesmente sinto de refrear, pisar no freio, né? Porque não caberia aqui muito comentário. Irmão Brano, agora que o senhor chegou na fase boa de pregar, porque agora o senhor já declarou o que é o sétimo selo, a terceira puxada, se aproximando, o momento do silêncio. Então, agora é que eu quero saber, agora é que eu quero entender. Não, ele diz, eu quero frear. Ou refrear. Então, simplesmente recordem, o sétimo selo, a razão pela qual não foi aberto. Veja, a razão pelo qual ele não o revelou. Ninguém deveria saber sobre isto. Esse não deveria aqui, irmão, é circunstancialmente. Não é Deus proibindo, não é Deus deixando você na curiosidade, não. Isto aqui significa que não deveria, porque é um assunto de mistério. Mas ele não veio revelar o mistério? Mas a terceira puxada do ministério de William Branham, do sétimo anjo, ele é o único e exclusivo da noiva. Irmão Branham pregou a primeira fase do ministério dele, a primeira puxada, foi para o mundo inteiro. Ele teve culto de ter 500.000 pessoas. Lá na Índia, 500.000 pessoas. Naquela noite converteram 30.000 pessoas. Vieram à frente. Só que depois ele lamentou porque não tinha pastor para cuidar daquele povo. Aí eles voltaram lá para o paganismo deles. Não tinha quem desse assistência. Então olha lá. E eu quero que você saiba, antes mesmo que eu soubesse qualquer palavra a respeito disto, aquela visão apareceu anos atrás. Vocês recordam disto? Vamos colocar a coisa em ordem? A visão veio na hora que ele estava pregando o sétimo selo? Não, ela veio anos atrás. Mas ela veio se cumprir ali. Quando o anjo foi ao quarto e revelou o selo para o irmão Branham. E ele veio pregar para a igreja. Olha só, anos atrás, vocês recordam disso? E aqui está exatamente como esta outra... Desculpa. Exatamente como esta outra tem... desliza diretamente para a palavra, exatamente onde ela estava. O irmão Branham sempre batendo o púlpito. E Deus conhece o meu coração. Eu nunca e nenhuma vez pensei em tal coisa como aquela. E aqui estava. Ele não havia pensado, né?
mesmo tendo a visão, mesmo vendo aquilo lá acontecendo, da coluna de fogo, colocar ele ali e dizer assim: olha, eu vou ali para aquela tenda, lá eu te espero. Essas coisas assim. Irmão Branham não fez uma avaliação daquilo. É mais tarde do que pensamos. Oh, que coisa! Apenas mostra que isto vem de Deus. Pois veja, isto se encaixa exatamente nas promessas de Deus. Do final da mensagem, observe você. Notem agora para a mensagem do fim do tempo. Este selo, afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos. Mas ele não diz nada a respeito do 7º. E o selo do fim do tempo. Quando isto começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de saber aquilo, recordem, Apocalipse 10, de 1 a 7. 1 ao 7. Capítulo 10, 1 ao 7. No final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo. Como eu já disse, irmão Branham, ele teve as 3 fases, as 3 puxadas. A primeira, ele tratou de reunir as multidões para a cura divina. Deus deu para ele aquele sinal, aqueles 2 sinais nas mãos, para ele despertar a fé das pessoas, primeiro na mão, depois a revelação dos corações. Ele dizia: olha, você foi no médico há 1 ano atrás, o seu médico era assim, e ele te falou assim, e você continuou assim, e esta semana alguém disse para você que eu viria aqui, e você estava em pé lá no quarto, olhando pela janela e tal, e ele contava a vida da pessoa assim, historicamente, dentro de um prazo de uma semana, de 1 ano. Então aquilo despertava a fé das pessoas para a cura divina, mas aquilo era a primeira etapa, aquilo era a primeira puxada, e aquilo veio a segunda puxada, ele pregando a santificação, o batismo, mas tudo está ligado aonde? Porque você pode me perguntar aqui, se é que você está prestando atenção, né? Bem atento, eu creio que está. Você pode perguntar assim: então, a terceira puxada, a revelação dos selos, a revelação dos mistérios, está em Apocalipse de 1 a 7. E aonde estão as 2 primeiras etapas? Aonde está o profeta desta era? Ele foi chamado primeiro, em Malaquias 4, 5, aliás 6, né? Ele foi chamado de restaurador. Restaurador. Irmão Branham pregou uma mensagem tremenda mesmo, chamada a restauração da árvore noiva. Aí ele pega Joel capítulo 2, aqueles insetos que vieram e comeram a árvore, desde as suas folhas, tronco, casca, mas não entrou na raiz. Irmão Branham explica o que é folha, companheirismo. O diabo primeiro tira você do companheirismo, tira a folha da árvore, depois vem os galhos, e ele vai mostrando o que significa cada parte desta árvore. Mas a raiz de apostólica,
ela foi protegida para que ela nascesse, restaurasse nesta hora, nesta era, pela mensagem do sétimo anjo. É por isso que nós começamos lá de Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom. O dom é o Espírito Santo. Não é os dons, mas o dom, quer dizer, o Espírito Santo. A pessoa que é genuinamente batizada em nome do Senhor Jesus, ela tem direito do Espírito Santo. E como é que a pessoa é genuinamente batizada? Primeiro, mediante o arrependimento. Pode ter sido a pessoa mais perdida. Nós sempre citamos a Maria Madalena, o Zaqueu, o ladrão da direita, que não teve nem tempo de ser batizado. Ontem eu estava lendo uma parte de Mombrana, quando alguém questionou para ele: mas o batismo em nome de Jesus Cristo é que salva a pessoa, e aquele ladrão da direita, ele não foi batizado? Ah, gente, mas entre linhas você entende muito bem que ele não teve tempo. Ele já estava morrendo quando ele olhou para Jesus e viu em Jesus o dono do reino eterno. Ele já estava morrendo. Como que ele iria ser batizado? Deus não cobrou isso dele, mas você tem tempo. Nós temos tempo de arrepender, de acertar a vida. O irmão Micaías, aliás, Micaías não, Benjamin, cadê o Benjamin? Está trabalhando? Eu pequei contra você, irmão Benjamin, e agora eu estou querendo ser batizado, eu vou entrar para a mensagem, lá eu vou tomar a ceia, lá eu vou fazer parte da igreja, da noiva, e eu pequei contra você quando eu te maltratei tanto daquela maneira e fiz aquilo, e eu quero que você me perdoe, irmão. De repente você vai na esposa: querida, eu fiz isso de errado e agora eu quero o seu perdão, porque eu vou ser batizada ou batizado, e eu quero o seu perdão. Aí você faz, porque tem tempo. Tem tempo. Às vezes nós damos tempo para as pessoas que desejam ser batizadas de acertarem suas vidas, de entender melhor. Então, o irmão Brando, ele teve a fase de Malaquias 4, 5 e 6 e de Mateus 17, 11. Mateus 17, 11, ele é restaurador. Olha só, restaurador. Ele veio, Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele restaurou o quê? A fé primitiva. Ele é um restaurador da fé primitiva. Fé primitiva começa do batismo, depois vem a luz sobre a unicidade de Deus. Deus não é três pessoas, mas são três manifestações, ofícios de uma só pessoa, que é Deus. Então você entende isso, sai dessa confusão da Santíssima Trindade, porque a confusão da Santíssima Trindade será a chave mestra para a marca da besta. Está na mente, está aqui, ó. A marca da besta é coisa de cabeça, da cabeça. É a coisa da mão. O que você tem na mão? Poder, domínio. Você domina tudo pela mão. Então nós temos a fase de Malaquias 4 e 6, porque lá 5 e 6 fala de João Batista e do sétimo anjo. Aí você vai para Mateus 17, 11, restaurador. E Apocalipse 10, de 1 a 7, revelador dos mistérios. Aí é onde entra o sétimo selo. Aí é onde entram os selos.
Aí é onde entra a mensagem a semente da serpente. Aí é onde entra a mensagem de casamento e divórcio. Tudo isto são mistérios. O mundo religioso não entende e jamais entenderá o que é casamento e divórcio. Muitos pastores da mensagem não entendem o que é casamento e divórcio. É uma declaração assim forte, né? Mas eu provo que não. Não entende. É revelação. Está no Apocalipse 10, de 1 a 7. É revelação de eleito. Como que uma mulher eleita vai largar um marido vivo ali e casar com outro? Ela está em adultério. A Bíblia diz que os adúlteros não entram no reino dos céus. Irmão Brana disse na mensagem casamento e divórcio e outras muitas mensagens que esta pessoa não será salva a menos que arrependam em tempo e consertam. Porque o único pecado que não tem jeito de consertar é a blasfêmia. Mas se a pessoa morre, parte, com essa vida nessa condição, ela não vai alcançar a salvação, nem no trono branco. É uma declaração muito forte, né? Isso deixou a igreja do irmão Brano em desespero. Nem no trono branco. Por quê? Porque no trono branco ela ainda é uma adúltera, um adúltero. Porque ele morreu daquele jeito. Ela morreu daquele jeito. Eu quero voltar aqui. Paramos aonde aí, irmãos? Tá, obrigado. 305. Agora, como eu sabia... Outro dia, domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre seja humilde. Aí, ó, confirmando com o que eu disse, né? Você tem que ser calmo, você tem que ter humildade, porque sem humildade, irmão, você tropeça mesmo, não tem jeito. A pessoa te dá um prejuízo aí, te toma muitas coisas, ou às vezes fala mal de você, aí você não tem humildade, você vai revidar aquilo, vai questionar aquilo, e mesmo para questionar, às vezes é um direito seu, você tem direito de questionar, até na justiça, mas você precisa de humildade. Humildade. Seja humilde, recordem, Deus trata com pequenas coisas. Eu não sabia realmente a respeito do que estava falando. E agora veja isto. É de uma forma tão humilde. Você acharia que algo como isto seria revelado ao Vaticano? Mas isto vem exatamente como João Batista. Isto vem como o nascimento do nosso Senhor em um estábulo. Glória a Deus. Então me ajudem. A hora está à mão. Amém. Estamos aqui. Oh, que coisa! Me ajude. Agora vê você isto. A verdade da visão de Deus, os 7 anjos me trazendo do oeste. Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste, trazendo aqui para esta mensagem nesta noite. Trazendo aqui para esta mensagem nesta noite. Oh, que coisa! Agora a voz daquele grande trovão e a missão que foi trazido aqui tem sido revelada, que isto, e provado que foi Deus, apenas pense agora,
eu não conhecia estes selos. E eles têm sido revelados esta semana. Alguém já pensou nisso? Naqueles 7 anjos, sendo a mensagem que estava vindo, aqueles anjos me trazendo de volta aqui para aquilo. Olha, irmãos, eu estou lendo aqui o parágrafo 307 da mensagem, o 7º selo. Se está alguém nos ouvindo, vai ouvir, porque há muitos ministros que têm tido a humildade de nos ouvir. Então, se está ouvindo, você tem que entender esse parágrafo aqui, olha. Aqueles anjos, quem eram aqueles anjos? Era a nuvem, já muito conhecido entre nós, a nuvem, que apareceu ali sobre o irmão Brana, lá em Tucson, quando ele estava tirando os carrapichos da calça. Era já uma visão que cumpriu lá. Ele estava tirando os carrapichos, aquela nuvem desceu, e aquele grande estrondo aconteceu, de pedras de toneladas rolarem na montanha. Agora, quem era aquela nuvem? Eram os 7 anjos, vindo do leste para o oeste, como que dizendo assim: vamos lá, William Brana, vamos lá, sétimo anjo, vamos lá, para você revelar estes mistérios, 7 selos. É isso que o irmão Brana está dizendo aqui, olha, quem era aquela nuvem? Não era Jesus vindo buscar a sua noiva. Se vai contribuir, vai, mas não era ele literalmente, corpo e físico, porque quando houver o rapto, nós vamos encontrar com ele em corpo físico. É o corpo que ele está nele lá no trono do Pai agora. Nós vamos encontrar com ele em corpo físico, glorificado, é claro. É glorificado. Então veja bem, a nuvem, os anjos, levando o profeta para receber a revelação dos selos. Por isso que eu preguei aquela mensagem que para mim foi a mais sobressalente do 2023. A mensagem, o sinal e a voz. Sinal e a voz. Esses 7 anjos aqui, essa nuvem, era o sinal. Tudo dentro do seu vamos assim dizer, tudo dentro do seu esquema, ou da sua proporcionalidade. Porque revelar para uma pessoa a vida dela, com o médico dela, com a família dela, aquilo ali era tão simples. Olha só o tamanho que era aquela revelação, o que repercutiria ou repercutia aquilo. Muito pouquinho, era apenas para dar fé para aquela pessoa ser curada de uma enfermidade e, quem sabe, 2 anos depois, morrer da mesma enfermidade. E às vezes nem chegou a ser salva por aquela cura. Nem chegou a ser salva. Então era uma revelação tão pequenininha que estava acontecendo lá na fase inicial do ministério do profeta. Mas aqui não, irmãos, olha só a proporção agora. 7 anjos descendo uma coluna de fogo para revelar, chamando o profeta: vamos para casa, vamos voltar, vamos lá, para ele revelar os mistérios. Olha só, revelar os mistérios. Veja, recorde, o 7º mensageiro os 7 mensageiros eram, e o mais notável para mim, o 7º anjo. Eram 7 anjos, mas tinha um que era mais notável. Por que ele era mais notável? Eu vou te dar 7 fotografias. Uma sua, um do outro, e de repente eu coloco a minha no meio. Qual é a mais sobressalente das 7
fotografias? É a minha, é claro. Ela está me retratando, ela está me mostrando. Especialmente se eu tinha 20 anos de idade. Aí que melhor ainda, né? Estava me mostrando ainda novo, ainda jovem. E tudo isto. Então, ali estavam aqueles 7 anjos. E eles vieram e simplesmente me pegaram ali. Eu saí completamente fora do meu consciente. Porque aqueles anjos pegou o irmão Branham, a nuvem ficou lá, parada. Os anjos vieram e pegaram ele, subiu com ele. Ele foi lá, naquela nuvem com aqueles anjos. Ele ficou até fora da consciência. E um deles vindo, era aquele que pareceu tão estranho para mim, era o que estava à esquerda, onde eu entrei na constelação. Constelação era a reunião daqueles 7 anjos. Mas contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Veja, atravessando. Agora recordem, dos 7 mensageiros. Vocês lembram da pirâmide de pedra branca? Saltei 2 parágrafos, foi, irmãos? Olha que coisa, então. Isso aqui é tão minucioso, né, que nós temos que levar a leitura, porque a gente pode saltar uma coisa que eu mesmo ou vocês podem precisar disso. Então, voltar aqui, lá no 307. Agora a voz daquele grande trovão e a missão que foi trazida aqui tem sido revelada, que isto, e provado que foi de Deus. Apenas pense agora, eu não conhecia estes selos, e eles têm sido revelados esta semana. Alguém já pensou nisto? Aqueles 7 anjos, sendo a mensagem que estava vindo, aqueles anjos me trazendo de volta aqui para aquilo. Veem, recordem, os 7 mensageiros eram a mais notável para mim, o 7º anjo. Pareceu mais do que os outros para mim. Agora veja, eles estavam de pé assim. Agora queremos apenas que você observe. E eu estava aqui de pé, e eu estava observando aqueles outros 6 anjos, né? Veja, o primeiro bando de passarinhos, todas as penas abatidas. Vocês recordam deles? E todos eles voaram em direção ao leste. E o segundo bando era mais luzente, pássaros maiores, pareciam pombas, asas pontiagudas, e eles voaram em direção ao leste. Primeira puxada, segunda puxada, e então os próximos eram anjos. E como? Entenderam, irmãos? Entendeu, Mandeios? Nada. Quem entendeu, por favor? Ele teve aqui uma visão. Essa visão mostrou quem? Passarinhos voando. Aquele bando de passarinhos voando. E todos apenas as penas abatidas. E vocês recordam deles? E todos eles voaram em direção ao leste. Quando ele fala assim, irmãos, todos vocês recordam deles, é porque ele já contou isso aqui em outras mensagens. Antes da revelação do selo. Ele já contou, ele mostrou o que significava ou significou aquela visão dos pássaros voando em direção ao leste.
Olha só, essa direção ao leste é a mesma direção que os anjos foram, vindo do leste para o oeste. Melhor, do oeste para o leste, porque ali já estava voltando para Jeffersonville. Ali já estava voltando, porque Deus estava levando o irmão Branham para revelar os mistérios. Agora olha bem aqui. E eles vieram e simplesmente me pegaram. Deixa eu voltar atrás aqui ainda. E o segundo bando, que houve o primeiro bando de pássaros, depois o segundo bando era mais luzente. Quer dizer, o ministério era maior, brilhava mais, né? Pássaros maiores, pareciam pombas, asas pontiagudas, e eles voaram em direção ao leste. Olha só, vindo do oeste para o leste. Primeira puxada, é o primeiro bando, pássaros pequenos, mensagem começando, ministério começando. Primeira puxada. Segunda, já eram pássaros maiores, mais luzentes, mais poder, mais unção, pareciam pombas, eram maiores. E eles voaram em direção ao leste. Primeira puxada e segunda puxada. Não falou aqui da terceira puxada. Por que não falou, Rainha? Você está ouvindo aí o tablet? Quem é que está ouvindo aqui a escola? Vamos ver. O que foi? Maiores. Aí você acertou. Sim, minha irmã Helena. Então, a primeira puxada, primeiros pássaros. Segunda puxada, os segundos pássaros. Aí eu fiz a pergunta exatamente para isso, porque eu queria ver aonde estava a terceira. A terceira era pelos anjos. Muito bem. Vocês lembram da pirâmide da pedra branca no sonho de Junior Jackson? Saltei de novo. Estou bom para saltar, né? Estou igual burro bravo. Eu estava bem ali de pé e esta exposição se foi. Os pássaros se foram, né? E eu estava olhando para este lado, em direção ao oeste, que a coisa estava indo do oeste para o leste. E eles vieram e simplesmente me pegaram ali, pegaram o irmão Branham ali. Eu saí completamente fora do meu consciente. E um deles vindo era aquele que pareceu tão estranho para mim, era o que estava estava à esquerda, onde eu entrei na constelação. Mas contando da esquerda para a direita, os anjos estavam à direita, teria sido o sétimo. Vocês sabem que o anjo que ia na plataforma revelar os segredos para o irmão Branham na segunda puxada, ele sempre vinha do lado direito. O irmão Branham nunca esperava ir do lado esquerdo, ele nunca vinha do lado esquerdo, ele vinha do lado direito e deixava o irmão Branham à esquerda. O anjo vinha e ficava ali. O irmão Branham já sabia, Billy Paul já sabia. Então eles tinham aquele cuidado de trazer as pessoas do lado de cá para conversar com o irmão Branham, porque o anjo chegava aqui no irmão Branham e falava para ele: olha, ela passou por isso, ela passou por isso, ela passou por isso, o problema dela é esse, a doença dela é esse, e tal e tal. O anjo falava com o irmão Branham. O anjo é que ajudava o irmão Branham a ter
aquela visão a respeito da doença daquela pessoa. Aí vocês lembram da pirâmide de pedra branca, no sonho de Junior Jackson, que eu interpretei para vocês? Aí a congregação diz amém, porque a congregação já havia ouvido sobre o assunto. Veem, observem, na noite que saí, e eu ali vieram 6 anjos, e cada um deles direcionados à mesma coisa. Então a visão começou, e me mandou para o oeste. E Júnior, que é o Jackson, ele estava observando enquanto, notem, vejam, quão perfeito. Agora estou esperando e confiando que vocês vejam que estou tentando colocar esta graça em Jesus Cristo. Mombrano não estava puxando nenhuma honra para ele, mas ele estava tentando colocar toda a vindicação, todo o mérito sobre Jesus Cristo, o qual é o autor de tudo isto. Mombrana nunca tomou o lugar de Jesus em lugar nenhum. E a única razão pela qual você nunca me ouviram falar desse jeito antes na sua vida, mas esta hora está se aproximando. Aquela menina com 18, 20 anos, ou mais, idade não determina nada. Ela arrumou um casamento, tem 6 meses que ela está comprometida, namorando, ficou noiva, marcou o dia do casamento. Será tal dia. Geralmente é no sábado ou qualquer dia. Aquela moça, ela é uma moça de responsabilidade. Desde o dia que ela começou a conversar sobre o casamento, ela está preparando. Primeira coisa da noiva, tapete. Não é? Elas fazem o tapete, não é não? Já fez uma olhadinha nos tapetes? Ei, mas está desanimada, não é? Depois é que elas vão fazendo as outras coisas, né? Mas geralmente são os tapetes, não foi, Raquel? Fala a verdade. Primeira coisa, ela foi, quando não pode comprar, faz em casa mesmo. Os tapetes. Depois vai marcar o dia e a hora. Dia e a hora. Agora, chega a hora, a moça, não tem nem tapete ainda. Eu não estava nem aí. Eu estava desligada. Não fiz nada ainda. Mas tá bom, você não fez, o noivo é rico, ele vai lá na loja, compra tudo. Mas eu quero saber se você já tem pelo menos o vestido, O vestido, sapato, a preparação física sua para a hora tão importante, a mais importante hora da sua vida, é o casamento. Está tudo prontinho, tudo dentro da caixa de noivado, de enxoval do casamento. Está tudo prontinho. Já marquei tudo, já fiz tudo. Está tudo arrumadinho. Então esta é a hora que nós estamos vivendo na mensagem. Esta é a hora que nós temos tudo arrumadinho. E o 7º selo vem nos trazer para isso. Hoje é quanto? 20. Ixi, dia de pagar a conta, hein? 28/1/24. Nós vamos ficar aqui. Próximo domingo nós vamos recapitular um pouquinho disso aqui.
recapitular um pouquinho disso aqui, e à noite nós podemos ter alguns destaques sobre isso aqui. Não é você ter que falar muito, mas alguma coisinha que você gravou e escreveu, às vezes. Então você pode chegar e trazer para nós à noite o seu destaque sobre esse trecho aqui, que foi muito importante para nós, sobre o estudo do 7º selo. Agora está chovendo, hein? Como é que nós vamos fazer? Embora? Vocês querem ir embora assim mesmo? Ou deixa para 6 horas da tarde? Porque essa chuva vai até às 6. É? Ué, irmão, o senhor mandou, a água parou aí. É o Pix, não precisa nem ter dinheiro aí não. Então nós vamos embora, né, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, por tua graça, nós nos colocamos aqui diante do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, porque nós estamos aqui para mais uma vez estudarmos estas profundezas e continuarmos, ó Pai. Pela tua graça nós te pedimos nesta hora, vá com cada irmão, aqui no Iporá, lá na internet, o Senhor esteja com meus irmãos, abençoando a cada um. Nós, irmãos, nessa entrada para a terceira puxada, hora especial para a noiva, ó Deus, dai-nos saúde, dai-nos a solução dos problemas. Nós continuamos aqui nessa terra humanos, mas a graça do Senhor nos ajuda. Abençoe-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu brinquei com o Rainer, eu sei que ele estava acompanhando a leitura ali no tablet, né? Isso é muito normal. Aqui comunicaram conosco. Deixa eu ver aqui. A irmã Divina, em Pilolândia. O que a senhora entendeu, irmã Divina? Sobre estas fases da igreja, primeira, segunda, terceira puxada, a revelação do 7º selo sendo a terceira puxada, né? Então nós estamos com esse grande ensinamento. A irmã Priscila Silva também, em Paris, na França, nos acompanhou nesta grande mensagem da revelação do 7º selo. Irmão Valdivino e família na Serra do Facão, em Fazenda Nova. Irmão José Antônio e família em Cachoeira de Goiás. E a irmã Sara também em Cachoeira de Goiás. Que Deus abençoe vocês. Irmão José Maria, ele não está em casa hoje, não conectou, mas depois ele vai ver em casa, né? Deus te abençoe, irmão José Maria, e a todos vocês, até a noite, Deus permitindo, nós estaremos aqui. Um abraço. Nós temos um irmão conosco, o irmão Jackson. É ele que teve a revelação da pedra. Isso tem, irmão. Ué. Isso tem revelação, só porque a visão, né, que veio para o irmão Jackson a respeito da pedra, aquela pedra lá, ó, formando a pirâmide. E ele viu aquilo lá dentro, né? Lá dentro da tenda. Deus abençoe. Então, até a noite, se Deus quiser.